Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham com as reflexões do livro de Provérbios. Já estamos hoje no capítulo 25 e essa maratona tem sido, para mim, extraordinária. Eu espero que também de grande edificação para a tua vida. O capítulo 25 traz vários provérbios e eu então tentei encaixá-los em 3 grupos, não todos, mas o maior número possível, sobre 3 virtudes que devem nos acompanhar, especialmente facilitando, abençoando a nossa convivência diária. E essas 3 virtudes estariam, então, no versículo 6 e o 7, quando ele diz assim: não se engrandeça na presença do rei e não reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que o rei lhe diga, suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. Não se glorie. O ensino desse provérbio é semelhante ao que Jesus quis ensinar pela parábola dos primeiros lugares de Lucas 14, de 7 a 11. Ele ali traz um conselho para que evitemos o exibicionismo e a autopromoção. Vamos ver o que diz essa parábola, porque ela nos ensina sobre a humildade. A primeira virtude que queremos hoje falar, na importância dos relacionamentos como um todo, começa pela nossa humildade. Lucas 14, a partir do versículo 7, ele diz: quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou essa parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. O próximo conselho, a próxima virtude que nós temos aqui no capítulo 25 são recomendações sobre o cuidado que nós devemos ter com a difamação, a calúnia, e evitarmos assim problemas, os conflitos e também as rixas, as intrigas que pode advir do muito falar ou até do muito espalhar conversas que poderiam ter sido evitadas. Versículo 9 do capítulo 25 diz assim: procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá sua má reputação. Também o versículo 18, ele traz: como um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda é o que dá falsa testemunha contra o seu próximo. E o versículo 23, como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. Ao contrário, o próprio versículo 11 vai falar da recompensa da palavra certa, da palavra certeira, da palavra abençoadora. Quando ele diz a palavra proferida no tempo certo, é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. A palavra dita em tempo certo, ela edifica, ela constrói, ela abençoa, ela promove, ela enaltece, ela acerta, ela equilibra. Uma palavra valiosa quando falada na hora certa,
como também o contrário, quando ela vem como fofoca, quando ela vem como calúnia, como difamação, trazendo dúvidas sobre a vida e a honra das outras pessoas, ela certamente será um desastre. E nesse mesmo livro de Provérbios, no capítulo 31, ele traz uma palavra tão abençoadora de como nós devemos usar as nossas palavras. Ele diz no versículo 8: erga a voz em favor dos que não têm como defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Essa é a segunda virtude que nós queremos hoje encorajar você. Abrir mão das calúnias, das fofocas e de palavras duvidosas sobre a vida dos outros e usar a voz em favor dos que precisam, promovendo, enaltecendo, equilibrando, abençoando, construindo, edificando e promovendo. Que essa seja, então, a forma como nós vamos usar as palavras que saem da nossa boca para ser bênção sobre a vida das outras pessoas. E a última virtude nessa reflexão está no versículo 28. Como cidade derrubada que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Nós queremos falar que o domínio próprio é um dos frutos do Espírito Santo, e o domínio próprio literalmente é conservar o espírito dentro de limites, ou trancar o espírito da ideia de abster-se não somente de vícios físicos, mas também de emoções e pensamentos vis. No Novo Testamento, ele é um dos frutos do Espírito de Gálatas 5:23, e ele significa segurar dentro de limites. Essas três virtudes, hoje sugeridas como a humildade, usar a língua, a boca, usar as palavras para abençoar, para promover, para dar voz a quem precisa, e o domínio próprio, são as três sugestões nessa manhã para tornar a nossa vida e os nossos relacionamentos muito mais abençoadores, muito mais próximos, muito mais felizes, para o louvor da glória de Deus e também para uma boa convivência no nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe. Quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e eu espero ter trazido uma ótima contribuição para os nossos relacionamentos dos nossos dias. Que Deus nos ajude. Amém.